Olá, sejam bem-vindos ao Inteligência Jurídica. Eu sou Maria Fernanda, sou sócia da área de Infraestrutura e Energia do Machado Meyer. E hoje eu estou aqui com o nosso sócio Diogo Teixeira para o nosso primeiro episódio no escritório do Rio de Janeiro para discutir reforma tributária no setor de gás natural. Olá, Diogo, bem-vindo. Oi, Fê, é um prazer estar contigo e conversar sobre esse assunto que está tão efervescente aí na mídia e entre os nossos clientes. Tá tendo muito trabalho esse pessoal de tributário hoje em dia, né? Então, o nosso assunto ele é dividido em dois aspectos. A gente tem setor do gás natural e a gente tem reforma tributária, que são dois temas que, por si, são enormes, imensos. E a gente vai tentar dar uma palhinha aqui da combinação dos dois, né? Como é que a reforma tem impactado ou vai impactar na indústria do gás natural, uma vez que ela seja implementada. Então, acho que para começar, a primeira coisa que a gente precisaria saber, de forma bastante didática, para leigos, assim como eu, o que é a reforma tributária, em que fase que a gente está, qual o status dela no processo legislativo hoje? Fê, o assunto é bastante amplo, né? Mas assim, trazendo aqui pro que é mais objetivo e o que mais muda ali para a vida das empresas, basicamente hoje a gente tem uma divisão de competências tributárias bastante fragmentada entre tributos federais, estaduais e municipais, cada um com as suas regras, as suas hipóteses de incidência, gerando conflitos de competência, às vezes, especialmente entre estados e municípios. E a ideia da reforma tributária é simplificar, em princípio, todo esse sistema, trazendo um IVA, um Imposto sobre Valor Adicionado, que tenha uma base ampla. Então, independente da atividade que é feita, se é com mercadoria, com serviço, com direito, tudo estaria dentro da hipótese de incidência desse IVA. E esse IVA ele seria dividido em uma parte que é federal, que seria a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e uma parte que seria de competência compartilhada entre estados e municípios, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Teoricamente, são tributos gêmeos, né? Eles deverão ter as mesmas hipóteses de incidência, as mesmas bases de cálculo, os mesmos fatos geradores, as mesmas regras de não cumulatividade, mas tem essa divisão até para respeitar um pouco as competências dos estados e municípios que são garantidas pela Constituição. Então, em essência, a reforma, o que ela vai fazer? Ela vai substituir as contribuições do PIS e da COFINS, que hoje são federais, né? O IPI. O IPI ele ainda vai existir, mas bastante esvaziado, mas enfim, para o gás natural não é tão relevante. O ICMS, que é um dos maiores problemas do setor do gás, e o ISS, reorganizá-los, né? Então, os tributos federais, PIS e COFINS, vão se transformar na CBS, e o ICMS e o ISS vão se transformar no IBS, mas ambos com essa base de incidência bastante ampla e ambos sendo sujeitos ao regime da não cumulatividade. A lógica é que não seja uma não cumulatividade como a gente tem hoje, cheia de regrinhas que para fins de PIS e COFINS tem algumas rubricas podem gerar crédito, para ICMS outras, para ISS nada. Com muitas imperfeições. Exato. A lógica é que quase tudo dê direito a crédito, especialmente no contexto das atividades empresariais, tá? E aí a lógica também, só fechando aqui as principais características, embora existam muitas, é que as alíquotas sejam uniformes, independente do bem, direito ou serviço. Então, cada ente federado, União, cada estado e cada município vai ter direito a definir uma única alíquota para tudo que é bem, serviço ou direito. E a tributação ela vai passar a ser no destino, né? Então, isso acho que muda bastante a lógica de tributação que a gente tem hoje e, por consequência, também esvazia os benefícios fiscais. Na verdade, acaba com os incentivos fiscais tais como a gente considera hoje. Alguns foram mantidos, especialmente para bens de capital, etc. Mas a lógica de incentivos fiscais, cada estado dá isso acabará pela nova lógica, né? E onde estamos? No final de 2023 foi aprovada a emenda constitucional 132, que ela trouxe as regras mestras ali da reforma tributária, e agora muitos elementos da reforma tributária são pendentes de regulamentação via lei complementar, que foi apresentada o primeiro projeto de lei complementar pelo governo federal em 25 de abril desse ano,
está começando agora o processo legislativo, já existiam alguns outros projetos de lei complementar apresentados no parlamento, mas agora que vai começar a discussão desse projeto de lei complementar número 68 de 2024, que traz as regras básicas da CBS e do IBS. Haverá outros projetos de lei, né? Tem pelo menos mais um projeto de lei complementar para constituir o sistema ali de arrecadação e algumas outras leis, regulamentos, etc., que vão ser editados mais para frente. Bom, então a gente tem CBS e IBS, que são equivalentes ao que lá fora é conhecido como IVA, que vai substituir alguns impostos que temos hoje, mas também existe um imposto seletivo. O que é um imposto seletivo? Bom, o imposto seletivo ele ganhou o apelido de imposto do pecado, né? Teoricamente vai ser um imposto federal, que a arrecadação vai um pouco para os estados, municípios, mas ele incide sobre bens e serviços que causem externalidades negativas à saúde humana ou ao meio ambiente. Então a lógica é, aquilo que faz mal para o ser humano, para a saúde humana ou para o meio ambiente, deveria ter um imposto a mais para inibir o consumo, enfim, criar uma política ali de desincentivo. E durante a tramitação no Senado, foi adicionada, como sendo o fato gerador do imposto seletivo, hipótese de incidência, a extração de bens minerais, e aí, nesse contexto, incluiu-se o gás natural, né? O petróleo, o gás e o minério de ferro, especialmente, né? No nível ainda do Senado não tinha uma definição tão clara, estava apenas extração de bens minerais, e agora no PLP 68 foi indicado que o gás natural, seja gasoso, seja liquefeito, estaria também dentro da hipótese do imposto seletivo, trazendo algumas regrinhas um pouco específicas ali, algumas situações muito peculiares de aplicação de alíquota zero, mas uma incidência que, enfim, vai gerar um custo, dado que o imposto seletivo, diferente do IVA, né, diferente da CBS e do IBS, ele nunca gera crédito. Então, é para ser um custo na veia no projeto e nas transações com aqueles bens e serviços tidos como maléficos, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E isso abrangeria toda a cadeia do gás? Não. O imposto seletivo, ele tem uma característica de ser monofásico. Então, ele vai incidir num único elo da cadeia, e o que está posto aqui incidiria no começo da cadeia, e dali para frente ele vira custo e vai incorporando ao preço da molécula, mas não haveria uma incidência plurifásica, ou seja, não seriam vários contribuintes que recolheriam o imposto seletivo ao longo da cadeia, apenas um contribuinte. E a hipótese de alíquota zero, ela não é semelhante ao que a gente tem hoje como benefício fiscal, regime especial, são hipóteses previstas na lei para excluir a incidência desse imposto. É uma hipótese em que o gás natural seja utilizado como insumo no processo industrial. Então, tá simples assim no projeto de lei complementar, e por isso que ele talvez ele mereça ali alguns reparos. Na verdade, em princípio, nem deveria ter imposto seletivo sobre o gás natural, como sendo um bem de produção, como sendo um combustível imprescindível, relevante para a transição energética, né, para a descarbonização. Então, em essência, nem deveria ter, mas dado que tem e assumindo como premissa a imposição, a forma de aplicação da alíquota zero acabou sendo um pouco limitada demais, que talvez não seja a melhor forma de se implementar. Tá bom, então trazendo tudo isso para a nossa realidade aqui da indústria do gás natural, né? A gente já tem um sistema extremamente complexo que já está posto e que tem desafios que são conhecidos há alguns anos para a indústria. Então, desde o Gás para Crescer, que começaram a estudar, né? Foram estudados os gargalos do setor para uma abertura da indústria do gás natural. Um dos grupos de trabalho lá atrás, no Gás para Crescer, era um grupo de trabalho que tinha o perfil tributário. Depois disso, a gente discutiu muito com o MME, a gente foi
contratado para o projeto Meta para fazer uma análise das informações tributárias que resultaram daqueles estudos do Gás para Crescer e identificar quais eram os principais gargalos da indústria, quais eram os principais gargalos tributários que impediam a abertura ou dificultavam esse processo de abertura, né? Então, desde lá de trás já existia um movimento de identificação de gargalos e dificuldades que o nosso sistema tributário hoje posto trazem para o desenvolvimento e abertura do setor do gás natural. De lá para cá, muita coisa evoluiu, a gente conheceu problemas novos, a gente superou desafios que já haviam sido identificados, muita energia foi gasta, por exemplo, em discussão de ajuste CNF, de mudança de modelo de contratação de capacidade do transporte para entradas e saídas. Outras frentes também foram bastante debatidas, mas acho que não houve respostas muito concretas, como a integração entre setor elétrico e setor de gás natural. Mas eu acho que para a gente falar de reforma, né, o que vai mudar, eu acho que vale retomar esses debates que aconteceram ao longo dos últimos anos e relembrar quais eram, pelo menos uns 3 ou 4 dos principais gargalos da indústria do gás natural, os sofrimentos com o sistema tributário atual, para depois a gente evoluir e pensar como eles ficam com as discussões da reforma tributária. Sim, dentre os principais pontos que foram mapeados à época, que foram aprimorados de lá para cá, né, de 2018 até hoje, 2024, mas que ainda não estão perfeitos, estão longe de estarem perfeitos, eu acho que eu destacaria a implementação do modelo de entradas e saídas para o transporte, né, que estava bastante incipiente à época. De lá para cá foi publicado o ajuste CNF 17, né, de 2019, que trouxe ali uma característica mais própria do modelo de entradas e saídas, mas que até hoje ainda não funciona perfeitamente como deveria e como a própria lei do gás estabelece que deveria ser. E né? entram nos novos problemas, né? Exato, e aí começam a gerar, quando você junta a implementação do modelo de entradas e saídas, um pouco tupiniquim para fins tributários, né, que não conversa muito bem com o regulatório, com a lei do gás e com os contratos da indústria. Aí junta com uma pluralidade de novos agentes, acessando o transporte, né, que geram novos desafios, novos desbalanceamentos, novas atividades. E uma legislação tributária que ela é, de certa forma, engessada, né, e engessada muitas vezes nem por questões estaduais, né, pelo próprio esquema constitucional que a gente tem hoje, de definição de competência, princípio da origem, etc. Então, quando se juntam todos esses elementos, a gente tem um cenário ali de ter uma assimetria entre as normas tributárias e o que acontece na prática, o que acontece nos contratos e o que a própria lei do gás estabeleceria. Então, acho que esse é um dos pontos importantes que a reforma tributária pode endereçar hoje. Eu acho que um outro ponto que é muito clássico, né, e acho que vale a pena mencionar, você mesmo já comentou, que é a integração do gás natural para o setor elétrico. Né? No final das contas, o setor elétrico, como acaba sendo uma âncora de investimentos no gás natural e do consumo do gás, é muito importante que haja uma sinergia. Né? E hoje o regime tributário da energia elétrica não conversa com o regime tributário do ICMS, com o regime tributário do gás natural, um pelo princípio da origem, gás, e outro pelo princípio do destino, que é a energia elétrica. Então, eu diria esses dois grandes pontos, né? Existem outros, a multiplicidade de regimes tributários, a simetria de alíquotas a depender das localidades, ausência de critérios claros para definir qual é o estabelecimento do contribuinte que está comprando e vendendo gás, já que o gás ele tem essa característica de ser um bem fungível, fluxo contínuo, que você não estoca necessariamente no seu estabelecimento como uma mercadoria típica de ICMS. Então, acho que tem todos esses elementos, mas eu acho que para o nosso encontro aqui, eu acho que destacaria o modelo de entradas e saídas e a integração do gás ao setor elétrico. Então, a gente vai focar em os dois principais. A gente, ao longo dos últimos anos, a gente discutiu bastante, né, esses dois tópicos. A gente viu, só para registrar aqui, que normas tributárias, e aí dos variados nomes, ajuste, protocolo, instrução normativa e etc., foram criados para endereçar outros modelos de negócio ao longo da cadeia, por exemplo, escoamento, processamento, mas o foco no transporte e no setor elétrico, na integração,
de fato, são os maiores desafios que a gente tem enfrentado e que, de fato, apesar de ter uma evolução, a gente não viu resolver. E a gente conheceu problemas novos quando a gente começou a implementar esses ajustes e identificar como eles seriam aplicados vis-à-vis o que está no contrato, o que está, qual é a operação do dia a dia dessas infraestruturas e quais são as necessidades específicas dos agentes, né, nesse setor. E aí, em relação a esses dois tópicos, o que muda com a reforma tributária? E a gente vai ter um horizonte, um cenário mais amigável para o agente que atua nesse setor, ou ainda existe um grau de incerteza muito grande dos resultados que vão ser obtidos? Olha, Fê, eu acho que não dá ainda para cravar que vai se resolver tudo, né? Eu acho que é um espaço e um momento importantíssimo que a gente tem a possibilidade de resolver esses problemas, né? Mas não necessariamente, como a gente ainda está na fase da regulamentação, ainda pode acontecer muita coisa no Congresso. Mas eu diria que a lógica da reforma tributária, ela tende a resolver o problema da integração do gás no setor elétrico, porque agora haverá uma uniformidade do critério de tributação sempre para o destino e com uma não cumulatividade plena, né? Então, o grande problema da mudança dos regimes que a gente tem hoje é que o gás é tributado, a energia elétrica na saída interestadual não. Então, ou você perde todos os créditos na compra do gás, ou eles vão ficar estocados ali, acumulados na geradora. A lógica da não cumulatividade plena, proposta pela reforma tributária, resolveria isso, porque tudo vai gerar crédito e tudo vai gerar débito. Então, você traz mais fluidez. Esse é um ponto que a própria emenda constitucional ela já endereça bem, tá? Agora, a questão do modelo de entradas e saídas, aí ela precisa ter um olhar mais cuidadoso, né? Porque o principal é você definir o conceito de destino e a concepção do modelo de entradas e saídas, ela é um pouco diferente do transporte tradicional, em que ele é ponto a ponto, onde você sabe onde uma mercadoria entrou, onde ela saiu, e o transporte ele acaba sendo uno, né? Único, ali de todo o trajeto. O modelo de entradas e saídas ele tem como característica essencial a contratação independente da entrada e da saída. Então, tem que ter uma previsão jurídica, tributária, que faça essa distinção entre a contratação e a injeção do gás como sendo um fato gerador isolado, autônomo, inclusive para fim de definição qual que é o estado, o município de destino, e uma previsão que preveja a contratação da capacidade de saída como também sendo uma contratação autônoma, tal como previsto na lei do gás. Se houver uma conjugação obrigatória da entrada e da saída, para fins da tributação, para definir para qual estado vai a arrecadação, para qual estado eu tenho que ver a alíquota, isso esvazia o modelo de entrada e saídas, que é o que a gente tem hoje, né? Talvez a gente mude o problema para cair quase que no mesmo problema. Hoje a gente tem essa complexidade para identificar qual que é o estado de origem, porque fica dependendo da medição de onde o gás saiu. Agora, no modelo novo, pelo destino, se ainda continuar esse critério, que é o que está posto hoje no PLP 68, tá, de 2024, que o transporte acaba sendo único, mas que você deve observar onde saiu, a gente continua vinculando a entrada e saída, enquanto deveria ser contratação independente. Então, esse é um ponto que ele requer, de fato, uma ação objetiva ali de mudar e estabelecer uma regra própria, exclusiva, específica, dada a peculiaridade do gás natural, do setor do gás natural, do transporte, da distribuição, para endereçar esse problema e uniformizar, harmonizar o tributário, ao regulatório e ao contratual e as boas práticas internacionais. Dada a peculiaridade do próprio serviço de transporte, né? Que quando você separa em entradas e saídas, você não está tipicamente exercendo uma atividade de transporte de levar um bem de um ponto A para um ponto B, né? Ali você tem uma atividade de injeção e retirada com utilização de uma capacidade de uma infraestrutura, né? Então, até a própria definição desse serviço como transporte, ela já é atípica em si, mas enfim, a definição que é usada pela lei do gás e pela regulação, mas de fato é muito único, né? E precisaria pensar um sistema que fosse adequado para esse modelo que foi adotado
pelo Brasil, né? E aí tem um outro tema também que é bastante discutido, que acho que divide opiniões, né? Entre agentes, a percepção de que seria algo benéfico para a indústria e há percepções de que talvez não, que é o tema da monofasia. O que é esse tema da monofasia? Como ele se relaciona ao momento reforma tributária? E quais seriam os impactos dele para a indústria do gás? Bom, a monofasia no gás natural foi, de certa forma, uma surpresa, né, para a indústria aqui como um todo. Já existe a monofasia para alguns combustíveis, gasolina, diesel, etanol, a gente percebia de algumas interações com o governo, especialmente no nível dos ministérios, que havia, de certa forma, um interesse em avaliar a possibilidade de o gás natural entrar no regime monofásico, até para tentar resolver um pouco desses problemas do modelo de entrada e saída, de uma comercialização mais fluida do gás, com sucessivas trocas, transferências, comercializações na própria malha dutoviária, né? Então, quando se estabelece um único momento no qual incide o imposto e dali para frente não tem mais tributação, isso, em princípio, induz a que haja uma maior simplicidade na tributação, né? E até independência de quem vendeu para quem, né? Então, já havia alguma discussão, já teve uma iniciativa governamental de avaliação sobre a oportunidade de inclusão do gás natural no regime monofásico, isso em 2022, quando os outros combustíveis entraram nesse sistema, e viu-se que, em certa medida, foi bom, né? Mas esse assunto acabou ficando paralisado lá atrás. E agora, no PLP 68, quando o governo federal apresentou aqui o projeto de lei complementar para regulamentação, foi visto que o gás natural processado, o biometano, eles estariam, em princípio, dentro do regime monofásico. Pelo regime monofásico, o imposto, e aqui eu estou falando imposto lato sensu, né, seria CBS e o IBS, eles seriam recolhidos em um único momento, e é indicado como sujeito passivo, ou seja, quem é obrigado a pagar as UPGNs, as unidades de processamento de gás natural, os produtores, quando for um biometano, né? Ou as entidades equiparadas a estes. Então, ele recolhe a CBS e o IBS e as demais operações subsequentes de compra e venda, inclusive distribuição na compra e na venda, não seriam oneradas. Esses agentes, obviamente, não registrariam créditos da aquisição, dado que eles não terão débito na operação de venda, mas o último elo da cadeia, o consumidor, por exemplo, um consumidor livre, uma indústria que compra o gás para o seu consumo, ela poderia registrar o crédito da CBS e do IBS associado a esse gás que foi utilizado na sua atividade empresarial, tá? Agora, essa é a lógica do regime monofásico. Existem ainda algumas lacunas, como, por exemplo, como vai se comportar quando estamos diante de GNL, de gás natural liquefeito, na importação ou nas operações domésticas, porque deveria ter uma uniformidade da carga tributária. A lógica da reforma tributária é justamente trazer um maior nível de transparência e uniformidade ao regime de tributação. Mas como é que você determina a base de cálculo no início da cadeia, numa PGN, se muitas vezes você não tem a visibilidade de onde esse gás vai sair e vai ser consumido no final da cadeia? O recolhimento do ICMS no regime monofásico ele vai ser feito por unidade de medida e por uma alíquota fixa, que ela vai ser uniforme para o país todo, ou seja, não haverá cada estado definindo, cada município definindo a sua alíquota específica do IBS, mas uma valendo para todo o país, e será por unidade de medida, né? Então, independente da destinação, seria basicamente a mesma carga tributária. E aí que também pode residir uma mudança significativa quando a gente pensa no peso do tributo hoje, né, que acaba sendo valorado, né, pesado, a depender do preço que está sendo praticado, com o futuro que, independente do preço que será praticado,
a carga tributária tende a ser a mesma, porque vai ser uma alíquota por unidade de medida aplicada pela quantidade de gás natural que vai ser transacionada. E aí, diante de tudo isso que a gente falou aqui, o que você vê, né, pensando no setor, na indústria do gás natural? 2 pontos positivos e 2 pontos negativos da reforma tributária que está sendo discutida e implementada hoje. Olha, eu acho que o principal ponto positivo é a oportunidade de se corrigir esses aspectos, como, por exemplo, implementar com segurança jurídica o modelo de entradas e saídas, que no nosso sistema constitucional hoje é complexo. Mesmo que se trabalhe em outras normas, leis, ajustes, etc., sempre teria um certo nível de incompatibilidade com o nosso sistema constitucional. Então, eu acho que essa oportunidade, se bem aproveitada, eu acho que vai ser um marco super relevante para a indústria do gás, tá? Eu vejo como muito positivo também, de certa forma, essa uniformidade de carga tributária, porque hoje em dia os investidores ficam malucos, né? Se eu estiver num estado, a minha carga tributária é uma, se eu estiver em outro, é outra. Isso afeta bastante comercializador, né? Exato. Tem redução de base de cálculo que não mantém um crédito cheio. Aí o estado, que nem aqui no Rio de Janeiro, se tem benefício fiscal, vai aplicar o FOT, o Fundo Orçamentário Temporário, que é custo na veia, né? Então, esses penduricalhos, teoricamente, acabarão com a reforma tributária. Eu acho que isso é muito bom e vai deixar o sistema tributário um pouco mais próximo do que os estrangeiros, do que o investidor estrangeiro está acostumado em países mais desenvolvidos, né? Agora, os pontos negativos acabam sendo, na minha visão, a instituição do imposto seletivo, né, que eu acho que isso deveria ser altamente repensado, e até a forma como foi proposta no PLP 68 não é boa, porque ela pode induzir a organizações diferentes da indústria, da cadeia, e até talvez a exclusão de alguns elos da cadeia, que era justamente o que se pretendia não fazer com a reforma tributária, justamente deixar o tributo neutro para fins da organização empresarial. E eu vejo também, de certa forma, uma complexidade na simplificação. O que eu quero dizer com isso? O sistema hoje é maluco. Realmente, a gente chegou num nível aqui de complexidade absoluto. Só que o sistema novo que está sendo posto e que será testado, ele vai trazer muitas dores ainda, né? Vendo o projeto tal como ele está posto, existem muitas lacunas. Então, eu vejo aqui que esse é um ponto de atenção. Não diria que é um efeito propriamente negativo, mas é um ponto de muita atenção para que ele seja instituído da forma correta, né? Porque a gente sabe que corrigir no meio do caminho acaba sendo um pouco mais complicado, embora, evidentemente, seja natural que aperfeiçoamentos sempre vão acontecer e serão necessários a manutenção, né, desse regime jurídico com a evolução das transações e do próprio mercado do gás. Dá para ver que esse tema é um tema extremamente denso, muito complexo. A gente pincelou poucos aspectos da cadeia do gás, né, que tem complexidades tributárias atuais, que vão se transformar em outros desafios a partir da reforma. E a gente está lidando hoje com o desconhecido e com uma nova estruturação, né? Então, acho que tem muito tema para ser discutido, não dá para abranger tudo num episódio tão curto, assim, de videocast, mas queria agradecer a sua presença, agradecer a aula que a gente teve em relação a alguns dos aspectos tributários relativos à cadeia do gás natural, como a reforma vai influenciar essas discussões no futuro, e a gente vai acompanhando para entender quais são os desdobramentos que a reforma vai ter. Queria agradecer a sua presença, agradecer a todos os ouvintes que prestaram atenção e escutaram a gente até aqui. Obrigada. Obrigado, prazer. E seguimos acompanhando, né? Acho que mais atualizações em breve. Acompanhando e, na medida do possível, contribuindo, né? Porque eu acho que a participação da indústria é importante. O governo, ele também não necessariamente... O governo e o Congresso, ele não sabe as dores, né? Então, é importante que a indústria também leve os pleitos, né, da forma apropriada, fundamentada, e justifique a relevância, e seguimos acompanhando e informando sobre esse assunto tão importante.